debate. Segundo a sondagem da CNN pós-debate, J.D. Vance teve 51% dos espectadores a dizer que fez um melhor trabalho, contra 49% para Tim Walz, naquele que foi o último frente a frente antes das eleições norte-americanas de 5 de novembro, que opôs os dois candidatos a vice-presidentes. Já agora, com a mesma amostra, antes do debate, as expectativas recaíam sobre Tim Walz, com 54% contra 45% de J.D. Vance. Portanto, Walz ficou aquém do que o público esperava dele, enquanto o candidato republicano superou a ideia dos eleitores. Nuno Gouveia, especialista em política norte-americana, obrigada por estar connosco mais uma vez. J.D. Vance superou as expectativas que os espectadores tinham anteriormente ao debate. Isto terá sido porque foi muito cordial? Nuno Gouveia? Sim, boa tarde. Ouvimos-te agora, sim. Peço desculpa, boa tarde, muito obrigado. De facto, o que as sondagens indicam é que J.D. Vance saiu, pelo menos, por cima deste debate. Mas não me parece que as expectativas dos espectadores eram, digamos assim, as mesmas expectativas dos jornalistas e do meio mediático, porque o que havia a expectativa era de que Tim Walz tivesse mais dificuldades no debate que propriamente J.D. Vance. J.D. Vance é uma figura, um advogado de Yale, uma figura bastante reconhecida pelos seus dotes oratórios, e eu, pelo menos, e era acompanhado por muitos especialistas, já esperava que J.D. Vance tivesse uma postura mais positiva do que aquela imagem que ele tinha perspectivado até o momento. O que as sondagens indicavam e continuam a indicar é que J.D. Vance é uma figura extremamente impopular nos americanos e talvez por isso os eleitores americanos perspectivavam que ele se iria sair pior do que Tim Walz no debate, o que na verdade não aconteceu. Vance tinha mais a provar, é isso? Vance tinha a provar na medida em que a sua entrada nesta campanha eleitoral foi desastrosa. Ele passou as primeiras semanas a defender-se de vários ataques, passou tempo a defender-se de declarações. Tivemos aqui um problema com o som. Estamos a perder-te. Não sei se estás a andar, estavas melhor na primeira posição. Ou se é só estás parado, portanto é um problema de rede. Agora sim. Muito bem, peço desculpa. Não tem mal. Portanto, havia a perspectiva que J.D. Vance teria mais a provar, porque de facto ele tinha índices de popularidade bastante baixos e o debate no fundo era uma última hipótese dele, que ele tinha de recuperar a sua imagem perante o eleitorado. Eu penso que foi isso que surpreendeu muitos americanos que tinham dele uma imagem negativa e que a sua perspectiva ontem terá mudado um pouco, porque de facto ele teve uma boa prestação no debate e como dizes e muito bem, eu acho que a sua postura terá também surpreendido muita gente, porque esperávamos que ele fosse, digamos assim, bastante mais agressivo do que aquilo que ele foi durante o debate, porque tem sido um pouco essa a retórica que ele tem feito ao longo desta campanha eleitoral. Estavas à espera de um debate tão calmo, com tanta cortesia? Na verdade, eu acho que ninguém estava à espera de um debate como o que tivemos ontem, porque foi um debate extremamente cortês. Ambos os candidatos foram simpáticos um para o outro, tiveram momentos em que eles no fundo disseram que percebiam que estavam ambos de acordo, só que tinham soluções diferentes. Ora, e isso não temos visto na política americana, eu diria quase na última década, ou pelo menos desde que Donald Trump entrou na vida política americana. E nesse aspecto, ontem foi um debate muito cordial e que terá surpreendido muita gente, certamente. Curiosamente, também não houve ataques pessoais, nem J.D. Vance falou das mentiras do Walz em relação ao exército, nem houve menção a mulheres e gatos para parafrasear Vance. A estratégia passou por serem cordatos. A questão é porquê? Pois, de facto, as expectativas para este debate até eram, e eu próprio referi aqui neste programa, que esperava ataques pessoais de ambos os candidatos, porque se nós analisarmos as declarações de ambos sobre eles, foram bastante agressivas. J.D. Vance acusou Tim Walz de mentir em relação ao seu passado militar, Tim Walz chamou a J.D. Vance estranho. Portanto, eles passaram 2 meses a trocar insultos. Ontem, frente a frente, foi de facto
foram debates de facto muito cordiais e certamente terão sido aconselhados que teriam que passar uma imagem diferente daquela que estavam a passar até agora e também porque, por um lado, pareceu-me que Tim Walz estava muito nervoso e, sobretudo no início, não quis entrar em confronto ou em choque com J.D. Vance. E J.D. Vance, por outro lado, percebeu que tinha aqui uma oportunidade para melhorar a sua imagem com o público americano e certamente não seria repetindo aquela agressividade toda que tinha vindo a utilizar na campanha eleitoral, que queria recuperar essa imagem perante o povo americano. Eu penso que foi isso que os motivou ontem os dois a terem aquela postura de facto que faz lembrar outros tempos da política americana e que hoje em dia não é quase impossível de ver num debate deste nível. Até porque houve pontos de consenso, por exemplo, J.D. Vance mostrou-se a favor da licença parental paga pelo Estado, Tim Walz reconheceu que todos querem ordem na fronteira. Depois, à direita, J.D. Vance apostou no tema da imigração, claro, e à esquerda, Walz no tópico do aborto. Mesmo assim, longe da retórica usada no debate entre Trump e Harris. E a pergunta, depois desta longa introdução, é: ambos estavam a apontar para o eleitorado moderado do centro? Eu parece-me que ambas as candidaturas já perceberam que precisam de capturar o voto indeciso neste momento é sobretudo um voto moderado e é nesse voto moderado que os candidatos estão a focar e que vão focar neste próximo mês. E isso foi o que ontem ambos os candidatos fizeram, apelando claramente a um eleitorado moderado, um eleitorado centrista que ainda não decidiu e no fundo foi para eles que as mensagens foram dirigidas. Ontem um aspecto muito interessante do debate e aqui estou a falar sobretudo na prestação de J.D. Vance, que J.D. Vance mostrou que poderá ser um futuro do movimento MAGA, do Make America Great Again, com um candidato disciplinado e que sabe o que está a fazer, porque ele ontem defendeu basicamente as mesmas teses que Donald Trump normalmente defende, só que ele conseguiu fazê-lo de uma forma completamente diferente e muito mais atrativa para o eleitorado americano. E eu diria que se Donald Trump tivesse a capacidade que J.D. Vance teve ontem de defender a sua agenda política, eu estou certo que o Partido Republicano estaria numa posição muito mais confortável para vencer estas eleições do que está neste momento, precisamente porque Donald Trump não consegue ser disciplinado e não consegue defender as suas ideias políticas da forma que J.D. ontem defendeu. Onde é que estiveram pior? Eu parece-me que Tim Walz, além de ter começado bastante nervoso, aquela resposta que ele teve quando lhe perguntaram sobre uma contradição do que ele disse que tinha estado na China na altura da revolta de Tiananmen, de facto Tim Walz estava completamente perdido e por esse momento e nesse momento apenas fez lembrar aquele debate malogrado de Joe Biden em junho, mas de resto ele conseguiu ter uma prestação bastante aceitável e parece-me que terminou muito bem na questão quando lhe perguntaram sobre a transição pacífica de poder e do 6 de janeiro de 2021 e parece-me que esse foi precisamente o momento em que J.D. Vance esteve pior, aliás é esse momento que está a ser divulgado por todos os meios do Partido Democrata em tudo e quanto é sítio, porque precisamente J.D. Vance, certamente para não contradizer o seu líder, não conseguiu admitir que Donald Trump perdeu as eleições em 2020 e esse, a meu ver, é um momento mau porque lá está, aquele eleitorado moderado e independente que está indeciso entre Kamala Harris e o Donald Trump, eles certamente sabem perfeitamente que Donald Trump perdeu as eleições em 2020. Agora resta saber qual é o impacto deste debate na corrida presidencial. Sim, é verdade. Ainda não foram divulgados os números das audiências ontem. Sabemos também que, historicamente, os debates entre candidatos a vice-presidentes não têm assim grande impacto, porque normalmente as pessoas estão muito focadas nos cabeças de lista, portanto, nos candidatos a presidente, e a expectativa é que isso não terá mudado assim muita gente. Aliás, eu fui vendo alguns focus grupos que os meios de comunicação social americanos foram fazendo ontem, e a mudança no sentido de voto era muito reduzida, porque havia pouco destes eleitores indecisos a dizer que decidiram ontem em quem votar.
Agora, estamos a falar, como temos falado aqui muito, estamos a falar de umas eleições muito competitivas e muito renhidas, que serão decididas em 7 estados, e saber se ontem J.D. Vance, por exemplo, conseguiu motivar alguém a votar em Donald Trump porque ele conseguiu defender bem a agenda do Partido Republicano, ou se Tim Walz conseguiu assegurar aos americanos que ele está preparado e que o ticket democrata é um ticket moderado, é um ticket responsável, e isso é difícil de avaliar. Só mesmo com análises qualitativas é que poderemos saber no futuro, mas o meu instinto é dizer que não terá mudado o grande número de eleitores. Obrigada, Nuno Gouveia, por teres estado connosco aqui mais uma vez. O tom civilizado do debate de ontem e a agenda dos candidatos para as próximas horas estão em destaque com o Nelson Ferreira no Fecho da América Dividida de hoje, um trabalho com a sonoplastia do Pedro Oliveira. Nos resumos do debate de ontem, a imprensa parece unânime. Este terá sido um dos mais civilizados de sempre e muito diferente daquele que opôs Donald Trump a Kamala Harris. Os dois candidatos a vice-presidente concordaram em discordar por diversas ocasiões, mas sempre com elevado cavalheirismo. Feito o debate, a campanha prossegue hoje na estrada e com foco nas regiões afetadas pelo furacão Helene. A resposta a esta catástrofe, que fez cerca de 150 mortos, está a ser politicamente aproveitada pelos republicanos. E assim vai ser durante o dia de hoje, com Donald Trump a visitar as duas Carolinas, a do Norte e a do Sul. Já Kamala Harris tem o mesmo tema na agenda, mas a sua deslocação vai ser ao estado da Geórgia, onde Donald Trump esteve na segunda-feira, precisamente a criticar a atuação da administração Biden a propósito desta tragédia. Night Train to Georgia, Gladys Knight and the Pips, 1973, Estados Unidos da América. So he's leaving the life he's come to know. Ooh. He said he's going back to find. Ooh, what's left of his world. The world he left behind not so long ago. He's leaving on that midnight train to Georgia. Yeah, said he's going back.